Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa palestra pela internet depois, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar nossa atividade desta noite. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando cada um de nós que nos encontramos aqui, aqueles que estão em seus lares assistindo a nossa gravação. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz. Possamos receber tudo aquilo que estamos necessitando, abençoando e iluminando os nossos lares, os nossos familiares. E que ao final do trabalho de hoje, possamos levar muita luz e muita paz, envolvendo e abençoando o nosso ambiente doméstico, envolvendo e abençoando cada um dos irmãos, cada um dos nossos familiares que convivem conosco no dia a dia. Iniciando a nossa palestra da noite de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, mais compreender e ser compreendido, e mais amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo o nosso amigo Danilo Costenco para a palestra de hoje. Bom, uma boa noite a todos. É a primeira desse ano, então obrigado mais uma vez ao convite da casa. Hoje o tema, eu vou ter que passar rapidamente os slides, que ele é um pouco denso, né? Não denso em termos do aprendizado, que são coisas que vocês conhecem melhor até do que eu, mas ele é denso em termos de informação. Então, como são 42, 43 slides, e tem um vídeo ao final, então hoje nós vamos falar de um tema que a gente tem sempre que recordar. A gente fala muito sobre o tripé da doutrina. A gente fala muito sobre a ciência, a filosofia, a religião, de quando foi concebido. Mas nós vamos passar todo um histórico desse desenvolvimento e como ele chegou ao que a doutrina dos espíritos, vulgarmente chamado de kardecismo, diz sobre o tripé necessário para a sustentação. Agora, quando a gente fala em tripé, nós temos também que ter uma definição. O que é um tripé, afinal? Uma cadeira tem quantos pés, gente? 4. Se um pé tiver mais curto, o que acontece com a cadeira? Uma mesa balança. O tripé não. O tripé, ele dá sustentação. Independente se você tiver um terreno inclinado, uma perna fica mais curta, as outras duas ficam mais aprumadas e você consegue ter sustentação. Então, quando a gente fala de tripé, é um ponto de ancoragem para a segurança em espaços confinados, vindo do grego, 3 pés, baseado na estabilidade geométrica do triângulo. Então, o triângulo é um dos elementos que dá maior estabilidade geométrica e nos dá o quê? Segurança. Esses conceitos para a gente falar um pouquinho mais sobre a doutrina agora na sequência. Quando eu falo em tripé, vocês já viram isso aqui? Máquina fotográfica, celular, não utiliza? Tem até aquele outro aparelhinho hoje que você coloca o celular, ele consegue manter, né, o foco sem travar ou sem virar a imagem. Os mais experientes vão lembrar o que é isso aqui. Lembram do lambe-lambe? Lembram, né? Isso aqui vocês sabem o que é? Não. Isso aqui é um teodolito. Isso vocês já viram na estrada ou uma edição de terrenos? Isso aqui é um agrimensor. Então ele pega um aparelho desse que emite, ou vai uma pessoa com a régua lá na frente, ou hoje mais modernamente ele emite sinais de laser que ele faz a triangulação e mede exatamente um terreno, os metros quadrados. O terreno pode ser um monte de curvas, gente, mas ele consegue, através de um aparelho desse, com a ciência, com a tecnologia, medir o local. Isso aqui também é um teodolito que era muito utilizado nas grandes navegações. Como é que se descobriu o Brasil, a América, afinal?
você tinha um referenciamento com a Lua, com as estrelas. Então, com esse georreferenciamento, geo de universo, né, ele fazia o quê? Ele conseguia direcionar para onde as embarcações tinham que ir. E tem também um tripé que é muito conhecido dos sorocabanos, dos brasileiros também. Não sei se vocês já viram em algum lugar aqui na estrada. Todo mundo acho que já viu um tripé desse ou recebeu uma foto bonita, né? Eu já recebi, eu morava em Santo André, era uma cidade muito simpática, você passava de carro e recebia até a foto depois na sua casa, né? Brincadeiras à parte, gente, isso aqui, como nós falamos, o tripé nos dá segurança em função de uma triangulação. Na engenharia nós falamos muito triangulação, porque você fecha um circuito de tal forma que você possa ter segurança no que vai ser aplicado. Isso vale, inclusive, gente, para motores. Na área de elétrica, quem trabalha, você tem algumas chaves para ligar um motor, para ele não partir de uma vez e cair toda a rede elétrica. Então você tem toda o que nós chamamos de triangulação, ou chave estrela triângulo. Mas aí é um assunto de engenharia, vamos deixar de lado. Na doutrina espírita, qual que é a relação de um tripé com a doutrina? Porque nós estudamos a doutrina que nos foi passada, foi codificada por Allan Kardec, que era um homem da ciência. Todos nós sabemos. Quem ainda não sabe, ou tem a curiosidade, vocês podem ler o livro Kardec, a Codificação, do Marcel Souto Maior, ou vocês podem até assistir o filme do Kardec que está na Netflix, quem tiver, ou até no YouTube. Vocês têm aí, vocês podem usar alguma plataforma para ver. Então vocês vão ver que toda a história do Kardec, como homem da ciência, ele fez o quê? Cientificamente, ele criou uma matriz de perguntas e respostas para diversos espíritos em várias partes do mundo em 1850 e alguma coisa. Naquela época nós não tínhamos celular com internet, nós não tínhamos computador, né? Nós não tínhamos telefone. Vocês lembram que dá para fazer ligação? Vocês lembram disso ou não? Lembram, né? Então você não tinha nenhum aparato tecnológico. Então ele ficou durante 3 a 4 anos enviando correspondências para pessoas de outros países, fazendo as mesmas perguntas. E essas perguntas elas tinham que ter uma similaridade, ou melhor, uma igualdade nas respostas. De tal forma que, o que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então o espírito na França respondia o que era Deus, na Inglaterra, Estados Unidos, na Índia, todos os lugares onde ele tinha contato. E a resposta era sempre a mesma, com uma similaridade muito grande. Tanto que Kardec falava o quê? É melhor eu rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então assim foi concebido. E o Livro dos Espíritos é chamado de o codificador. Por quê? Codificar significa ordenar. Vamos falar uma codificação do nosso dia a dia? A gente levanta, normalmente a gente vai no banheiro, escova os dentes, faz as necessidades, depois a gente toma um café, depois a gente vai trabalhar, quem trabalha ainda, ou vai fazer as atividades domésticas, né? Passa o dia e retorna para casa. A gente não tem uma sequência lógica para ser feita? Encarar o trânsito, a história do pé esquerdo, que eu gosto muito de brincar com vocês aqui. Então, tudo isso nos demonstra o quê? Que nós seguimos regras. Existem regras dentro da nossa casa, senão vai ser uma desorganização total. Existem regras no nosso trabalho, existem regras de convivência social. Então, o mundo, ele é regrado. E Kardec, dentro da ciência, trouxe essas regras e codificou. Então, como nós falamos em triangulação agora há pouco, qual que é a relação que nós temos? No livro Emmanuel, O Consolador de Emmanuel, que é um livro de 1941, nós estamos falando aqui de aproximadamente 85 anos. Ele tem uma similaridade muito grande com o Livro dos Espíritos, com essa codificação. Só que ele trabalha o tema já com o conhecimento da espiritualidade. E ele é muito gostoso de ler. E tem até audiolivro, se vocês quiserem, no carro ou na internet, ficar ouvindo. É muito gostoso de ouvir. Olha que interessante. Assuntos e temas polêmicos como alimentar-se de carne, sexo e sexualidade, almas gêmeas, cólera, cremação, etc. Que nós, dentro do meio espírita, conversamos e discutimos muito essas vertentes e nas religiões. Por que eu não incluo o espiritismo como religião? Porque ele é uma doutrina, uma codificação.
Ele não foi feito através de um clérigo, de um religioso. Ele foi codificado de acordo com as informações dos espíritos. E isso está no início, no prefácio do Livro dos Espíritos, que são todas as informações passadas pela espiritualidade para nós encarnados. Perguntas e respostas que reúnem tópicos como ciência, filosofia e religião, tais como radioatividade, teoria da relatividade, lei da gravitação universal, genética, determinismo e livre-arbítrio. Aqui nós estamos falando de ciência, determinismo, filosofia e livre-arbítrio, religião. É dessa forma que é pautada a doutrina dos espíritos. E vamos desmembrar um pouco mais. Qual a associação com o tripé? Da ciência, o espiritismo tem que ter a comprovação dos fatos. Ah, por que isso acontece? Ah, porque Deus quis? Não. Existe todo um princípio, existe toda uma causa que gera um efeito. Vamos falar do nosso dia a dia? A gente falar uma palavra atravessada para uma pessoa que a gente gosta, um amigo, um parente, a pessoa vai ficar chateada e pode dar uma outra resposta atravessada, vocês não concordam? Lei da ação e da reação. Então a ciência nos mostra isso. O meu peso para sentar nessa cadeira, se ele for maior que a cadeira, vai acontecer o quê, gente? A cadeira não consegue suportar, eu vou para o chão. Então, toda ação tem uma reação de igual efeito e contrária. A filosofia, a interpretação através do questionamento e a veracidade dos fatos. Vamos falar para você. Todo mundo já ouviu falar em energia nuclear aqui, não viu? Todo mundo já fez raio-x aqui? Já, energia nuclear. Todo mundo, ou uma grande parte já fez, ou tomografia ou ressonância eletromagnética. É radiação. Então isso é ciência. Agora vamos falar de radiação de ciência. Bomba atômica. Qual que é o efeito da bomba atômica? Devastação, morte. Nós não estamos falando da mesma ciência de radiação, porém o efeito tem que passar pelo crivo da filosofia. Para que utilizar uma energia tão importante para a saúde do homem para dizimar o homem, o próprio homem? Os mais pessimistas, vamos dizer assim, dizem que nós estamos numa iminência de uma terceira guerra. Só que essa terceira guerra ela não está acontecendo em função dos elementos bélicos. Porque se você apertar um botão, você distribuiu o mundo, acaba. Hoje a terceira guerra está sendo geopolítica, que é o interesse econômico. Mas é um assunto para uma outra conversa, num outro tema para a gente tratar. A religião, o amparo e a interpretação espiritual frente à ciência e à filosofia. Kardec, na Gênese, ele é muito claro no seguinte aspecto. Se a ciência comprovar que existem novos termos, novas ações a serem tomadas, nós temos que ficar com a ciência, questionando a ciência. E daqui a pouco nós vamos falar o questionamento da ciência através da razão. Da ciência. Fundamentais. Pergunta 1. Tem o espírito absoluta necessidade da ciência terrestre? Vocês acham que o espírito tem necessidade só da ciência? Mas, pô, eu tenho celular, eu posso falar do outro lado do mundo, não depende da ciência? Dependo. Mas, de modo algum pode ser absoluta. Ela é sempre útil, da consciência esclarecida. O que nós acabamos de falar da radiação para a medicina e a radiação de uma bomba? Então, é o uso consciente e esclarecido. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo se não deseja continuar o papel de comparsa da tirania, ou seja, falamos agora da política, da geopolítica, é ciência. Poderio econômico sobre outras nações. O Espiritismo tem a finalidade divina de iluminar os sentimentos, na sagrada melhoria das características morais. Vamos tirar aqui o Espiritismo e vamos colocar aqui a religião. Porque, posso falar por mim, e eu acredito que vocês também conheçam, nós temos muitas pessoas que nós conhecemos de diversos segmentos religiosos que são muito mais cristãos ou espiritualizados do que nós que tentamos aprender a cada quinta-feira nessa casa e em todas as outras casas. É através do quê? Da prática. E nós vamos ver onde a religião entra como prática. Ciências fundamentais. Agora eu vou falar um monte de coisa que todo mundo vai torcer o nariz.
A ciência, dentro desse estudo, nos demonstra claramente que estamos fadados a uma das maiores leis divinas. Hoje, o mundo é igual a 20 anos atrás? Ou a 100 anos atrás? O que significa tudo isso, gente? Progresso. O homem está fadado ao progresso, como ser inteligente que vai desenvolvendo novas tecnologias. Pois bem, e de onde vêm essas tecnologias aí? Da química, da física, que é chamada ciência material, da psicologia e da sociologia, que é a ciência intelectual, da biologia, o espírito, o verbo divino. A biologia nos traz o quê? A evolução das espécies. Charles Darwin, que desenvolveu toda uma teoria de desenvolvimento de espécies, que refletiu da biologia para o desenvolvimento de vacinas por aí afora. Qual que é a vacina que as crianças mais tomam quando são pequenas? Sabin. Que evita o quê, gente? Paralisia infantil. Vocês sabiam que em torno de 5 a 7% das crianças, elas não conseguem absorver o efeito da vacina? Sabiam disso? Porém, os outros 95 ou 97%, 93% que estão em volta, se não estão contaminados, eles automaticamente não contaminam essas pessoas. Nós tivemos um exemplo muito claro recentemente com uma pandemia, que no Brasil dizimou 700 mil pessoas. Foram 2,3 bilhões, se não me engano, de pessoas no mundo todo. A partir do momento que a vacina entrou, aconteceu o quê? Reduziu o índice do efeito do Covid-19 e as pessoas começaram, mesmo quem pegou depois da vacina, teve efeitos amenizados. Então é a ciência a favor do homem, sempre. Ciências abstratas, matemática, estatística e lógica, adestrar a inteligência. Nós aprendemos um monte de coisas na escola, matemática, biologia, física, ciências, não sei das quantas, mas isso tudo nos ensina o quê? A raciocinar, a usar o intelecto, a razão. Ciências especializadas, astronomia, meteorologia, botânica, zoologia, sempre nas áreas de pesquisas, desenvolvimento da ciência para o homem. Estamos falando de ciência. Ciências combinadas, história, geologia e geografia. Nós não temos como separar a história da humanidade da geologia e das eras que o ser humano viveu. Desde o Pithecanthropus erectus, o primeiro homem, até o Homo sapiens, que somos nós hoje aqui conversamos. O homem que tem o saber. Então nós passamos por várias etapas de desenvolvimento, onde a história, a geologia e a geografia estão juntas. Você tinha mais pessoas condensadas aonde? Na divisa entre Europa e Ásia. E vocês tinham também o povo africano. E vocês tinham também os indígenas da América como um todo, América do Norte, Central e do Sul. Então eram povos que tinham geografia e geologia aplicadas dentro das suas civilizações. Egípcios também, gregos, etc. Ciências aplicadas. Engenharia, medicina, agricultura, educação, economia. É o saber sendo passado para os outros. Alguém tem dúvida sobre a ciência, gente? Não. A ciência faz parte do desenvolvimento do ser humano. Assim, campo de esforço dos espíritos encarnados. Então é aí onde nós começamos a exercitar a razão, o saber. Só que o saber ele tem que ser limitado pela filosofia. Questionar, como nós falamos agora há pouco, se o saber ele é sábio, desculpe o trocadilho, mas se ele é correto ou não. É a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. E aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Porque a filosofia é o questionamento, é o porquê, é a causa e o efeito. Como que essa causa, dentro do uso da ciência, através do meu conhecimento filosófico, vai implicar para um ser humano? Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhes os princípios. Ou seja, a filosofia faz o quê? Um limite, um cabresto na ciência. E conduz a ciência para favorecer o homem. Então nós falamos da ciência, primeiro pé. Estamos falando do segundo pé daquele tripé, a filosofia, que é o questionamento.
A vida, o real conceito. Vocês sabem qual que é o real conceito de vida? Eu já falei aqui para vocês, não falei? A vida é aquilo que passa enquanto a gente está... Ou não? Quanto tempo a gente não perde nisso aqui por dia? Horas. Eu perco horas. Trabalhando, estudando e principalmente vendo memes. Né? A gente adora ver o problema da vida dos outros, né? Eu falo que o Facebook, as redes sociais, são ótimas ideias para você fiscalizar a vida dos outros. Olha, está fazendo errado, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco na religião. A vida, o real conceito. O homem ligado ao seu pretérito, ao seu passado espiritual, até seu esclarecimento, com o desprendimento do passado culposo através de sua evolução moral. Mas, puxa, Danilo, quer dizer que eu já nasci culpado? Não, você não nasceu culpado. Todos nós nascemos da forma imperfeita. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus criou o homem com toda a condição de aprender e evoluir. Dentro do que nós professamos na doutrina dos espíritos, nós entendemos que nós tivemos vidas pregressas que nos levaram a uma nova vida de estar aqui hoje. Então nós tivemos uma vida em carne, encarnado, que talvez não tenha sido suficiente para a nossa evolução, ou talvez tenha sido, e nós voltamos numa nova vida para um novo aprendizado, com o véu do quê? Do esquecimento do que ocorreu na outra vida. Porém, o sentimento, a minha parte interior é a mesma. Eu, como espírito, eu continuo da mesma forma da última encarnação, porém eu vou para um novo aprendizado para me depurar. Filosofia. Vamos usar a ciência para nos depurar. É o aprendizado do espírito. A experiência terrena, lei da reencarnação, que nós acabamos de colocar. A aplicação do livre-arbítrio, as escolhas. Hoje nós escolhemos estar nessa casa. Para quê? Porque eu gosto no Jeff, o Ursinho é simpático pra caramba, tal, né? O Chiquinho não está aqui hoje, eu vim para ver o Chiquinho. Não. Nós estamos buscando o quê? Algo que ultrapassa o limite da ciência e do questionamento. Nós estamos buscando algo para o nosso interior. O sentimento, a arte de sentir, a preparação dos espíritos para a mais elevada contemplação espiritual, que é o quê? A nossa evolução. Vamos lá. Quem leu o livro Nosso Lar, ou quem assistiu o filme Nosso Lar, a irmã esqueci o nome do mentor, do André Luiz, ela era totalmente desvairada e ela tenta voltar para a Terra em função do amor que ela tinha de um rapaz aqui na Terra. Heloísa, obrigado, Wilson. E acontece o quê? Ela cai dentro de uma espiral de negatividade que ela vai rapidamente para as zonas umbralinas e ela começa a sofrer. Para depois ter o entendimento, e o sofrimento, gente, ele é necessário para o aprendizado. Ou todo mundo tira 10 nas provas na escola? Todo mundo sempre tirou 10 aqui? Eu não. Tá? Peguei DP, tomei pau na faculdade, mas faz parte do aprendizado. Aí eu descobri que poderia ter me formado um ano antes. Poderia estar trabalhando e produzindo para a sociedade um ano antes. Mas isso é experiência. Hoje eu olho para trás, porque eu tenho uma história de 57 anos para trás. O que eu tenho que fazer é onde estou hoje e como eu posso melhorar, talvez 57 anos para frente, não sei. Transição à morte. Alguém nessa sala tem dúvida que um dia nós vamos deixar de ocupar esse espaço terrestre ou não? Alguém tem dúvida que vai morrer aqui? Não? Então eu vou propor, vamos fazer um desencarne coletivo hoje? Todo mundo topa? Não, né? Tem boleto para pagar, tem conta, né? Todos nós teremos a nossa hora de uma passagem. Mas não é a morte como espírito, é a transição da vida encarnada para a vida espiritual. Nós retornaremos para a espiritualidade, com todos os aprendizados, com todos os acertos, todos os erros que nós tivemos, e nós vamos ter um saldo. Se esse saldo for positivo, nós teremos novas oportunidades. E se for negativo, também teremos novas oportunidades, porém, de acordo com o mérito que cada um tiver. O entendimento dessa transição, os sofrimentos devido à falta de evolução moral e o apego à matéria. Esse é complicado. Não, eu sou desapegado. Você é desapegado? Pô, me dá 10 mil reais aqui. Não, peraí, não é assim também, né? O apego à matéria que nós estamos falando é a materialidade como um todo, é o ter. É o poder. Então, nós somos seres materiais e nós precisamos da matéria para evoluir. O Livro dos Espíritos nos ensina. Por que a necessidade da reencarnação?
para educar, para instruir a matéria. Ora, se nós somos matéria, nós vamos nos instruir, vamos evoluir. Então, é o desapego que é muito difícil para nós como seres humanos ignorantes que somos. A afeição, a simpatia e a antipatia. Não fui com a cara daquele fulano, daquela fulana. Já aconteceu com vocês? Comigo pelo menos aconteceu, tá? Vocês não, que são seres mais espiritualizados do que eu. Amizade é a purificação do ser humano, do sentimento. Amizade vem do quê, gente? De amor. O amor, ele tem que ser construído dentro da onde? Primeiramente da nossa primeira unidade social, que é o nosso lar, que infelizmente muitos de nós não temos essa condição, ou muitos de nós nascemos sem essa condição, né? Então, quando nós vemos, a pessoa é destrambelhada mesmo, vamos parar de falar é destrambelhada e vamos tentar olhar o histórico das pessoas. Como foi a formação social dela? E como que eu posso ajudar essa pessoa a caminhar? Isso é o exercício da evolução espiritual que nós estamos falando aqui. O dever, o exercício da redenção, o contar até 10, o segurar o impulso material e de ignorância que nós temos como seres humanos, respirar e tentar entender melhor uma situação. Por isso que eu comentei, a parte filosófica é a parte que a gente mais exercita o aprendizado de qualquer religião, no nosso caso, da doutrina dos espíritos. A mentira é um retardamento da evolução do espírito. Ah, só uma mentirinha, ninguém vai perceber. Tudo bem, pode não se perceber materialmente, mas a tua consciência vai te cobrar por um ato, uma mentira que pode ter lesado, mesmo que inocentemente, um semelhante seu. Cultura faz parte da filosofia. Razão, síntese gloriosa da alma que edifica a si mesma através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo. E aqui eu vou para minha colinha para falar com vocês. Aqui, cadê uma? Meu, tá aqui. Sem óculos a gente fica meio perdido, né? O que está lá no Evangelho, gente? No comecinho do Evangelho, vocês lembram da frase? A fé raciocinada é a única que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E, indo um pouquinho mais longe, a fé raciocinada no Espiritismo é a crença que une a razão e o sentimento, baseada no entendimento e na lógica, e não a fé cega. Ela se fortalece com o estudo e o questionamento, aliando a fé na existência de Deus e na imortalidade com a compreensão das leis naturais e morais, sem contrariar a ciência, e exemplifica a coerência entre o que a gente acredita, o que se crê e o que se compreende, sendo inabalável por ser fruto da convicção e da comprovação. Então, mais uma vez, falando sobre a fé, com a razão e com a filosofia, é compreender, utilizar a razão. Hoje me permita, Wilson, eu até brinquei com teu pai, né? O seu Wilson está com um cachorrinho doente, não sei se vocês sabem, né? Está bem adoentadinho, né? E a gente brinca. Não é o Chiquinho, não é o Chiquinho. Mas a gente vê o amor, eu vi um exercício de amor dele com esse bichinho que está doente e o cuidado que ele tem com esse bichinho. Mas ao mesmo tempo nós temos que compreender que um serzinho animal irracional, ele dura menos tempo, em tese, obviamente, do que nós, que temos uma vida mais extensa. E isso faz o quê? Nos despertar o sentimento do amor. Um amor por uma criaturinha. O amor que nós temos que ter por um filho. Então vamos transcender do amor por uma criaturinha, um cachorrinho, um gato, qualquer animal que seja, para o nosso semelhante. Nós não temos ainda essa capacidade, infelizmente, de amar o próximo como a nós mesmos, porque nós não sabemos nos amar. Mas estamos no caminho, afinal estamos aqui para conversar hoje, né? Intelectualismo, o sentimento e a sabedoria são asas com que a alma se elevará para a perfeição. Então nós temos o desenvolvimento da razão com o intelecto, utilizá-la de forma inteligente. A capacidade do homem reencarnado é excessivamente reduzida em face aos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria.
Vocês já devem ter visto reportagens, nós não chegamos a usar 10% da capacidade do nosso cérebro. Se a gente faz tanta besteira usando 10%, imagina se a gente usasse 20, 30, 40, 100%. Tá? Então nós não estamos preparados moralmente, porque nós não temos a razão suficiente para as nossas faculdades, utilizar nossas faculdades de forma integral. Isso é um erro? Não, não é um erro. É uma limitação que é colocada para nós, como seres em evolução, para o aprendizado. Continuando na filosofia, iluminação, esclarecimento. O Evangelho nos traz a luz e a evolução. O espírito se desprende do estado adormecido da carne, da matéria, que através do esforço individual amplia seus horizontes por meio das palavras de seus guias e mentores, edificando-se com sacrifícios e renúncias no laborioso aprendizado da vida. Eu sempre brinco com vocês. Qual que é a frase que a gente mais ouve desde pequeno? A palavra, na verdade? 3 letrinhas. N-A-O-T-O. Não. Não ponha o dedo na tomada, não faça isso, não faz aquilo, porque nós temos algum tutor que está nos ensinando. E é a palavra que mais vamos ouvir na nossa vida toda, o não. Nós vamos ter negação em todos os sentidos. Então nós temos que aprender a transformar esse não no sim. Trabalho, gente. Trabalho dá trabalho, tá? Em todos os sentidos. Salvação da alma através da conquista. O homem, ele se dignifica através do trabalho. E os caminhos das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então nós estamos falando só do trabalho material, do labor, da conquista, da matéria. Estamos falando do trabalho do exercício do espírito aqui. Isso é filosofia. Nos ensina que a matéria somente, por si só, ela não se mantém. Você tem que ter toda uma sinergia, toda uma confluência material entre seres humanos, entre parede, televisão, computador. Então tudo é sinérgico, tudo à nossa volta nos faz evoluir. O autoconhecimento, aqui que o Espiritismo fala muito pra gente. Nós falávamos anteriormente de reforma íntima, né? Mas o que é uma reforma íntima? Vamos mudar o nome. Dentro da doutrina, nós aprendemos que o autoconhecimento, mas não a síndrome de Gabriela, tá, gente? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. O autoconhecimento é conhecer nossas limitações como seres humanos. O autoconhecimento é ouvir a opinião dos mais experientes. O autoconhecimento é passar a experiência para aqueles que têm menor conhecimento do que a gente. Se eles vão utilizar ou não, aí nós vamos entrar na religião, é o livre-arbítrio. Da mesma forma que os conselhos que nos são dados, também o nosso livre-arbítrio vai nos levar a entender ou não entender naquele momento. Evolução, dor, não é a dor da matéria, é a dor espiritual. A dor da perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um irmão. Então são dores que nós não temos como mensurar. A dor da frustração por não ter um emprego melhor. A dor da frustração por não ter uma conquista material. Só que não adianta nada você ter esse tipo de dor se você não está com o teu corpo bem, com o teu corpo são. Então a verdadeira dor é a dor do espírito. A dor que a alma nos impõe para o nosso aprendizado. Vocês vão sair correndo aqui, não vou ser mais espírita a partir de hoje, né? Porque só está falando essas coisas? Não, gente. É a realidade que nós temos. O tormento físico é a dor, uma ilusão, porque é passageiro. Nós estamos nessa vida por 60, 70, 80, até 100 anos. Nós não vamos durar mais do que isso. Então, durante esse período que nós poderemos nos iludir com a conquista material, é onde nós podemos aproveitar, através do uso da razão, nos melhorarmos intimamente. O que é melhor a gente ter contato? Aquela pessoa que é ranzinza o tempo todo ou uma pessoa que é cordial, que te recebe te abraçando e sorrindo? Não tenha dúvida, gente. Tá? Então esse é o exercício. Muitas vezes nós estamos com o nosso biorritmo alterado. A gente não quer ver ninguém. E é um momento bom, porque é um momento de reflexão. A gente às vezes tem que se isolar um pouco para aprender, refletir e conquistar o sorriso para quem precisa, começando por nós. Religião. O que significa religião, gente? Religar e contato com Deus. Isso é religião. Na religião, que é um sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o quê? O amor
nas expressões mais sublimes. Amor por um filho é dar um computador, é dar um carro, é dar uma boa escola. Sim, isso é materialmente um reflexo do amor. Mas qual que é o amor que o filho quer? Quando a gente chega no final do dia, a gente abaixar e conversar com ele. Como é que foi seu dia, querido? Querida? Filhinho, filhinha? Como é que foi seu dia, papai? É aquele momento, 5 minutinhos, você está exercitando o amor. Mas normalmente, como eu sempre falo para vocês, nós nesse mundo atribulado, como é que nós chegamos em casa? Filho, filha, não me enche as paciências que o papai está de cabeça quente. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Eu acredito que muitos de nós já viram pessoas fazer isso. Ou até fizemos. Então é aquele momento, a criança ela quer o quê? Aquele momento de atenção. Isso se chama amor divino. A religião edifica e ilumina os sentimentos. Então a religião nos traz o quê? Uma forma de nós podermos exercitar aquele aprendimento, aquela aprendizagem científica, aquele questionamento filosófico e colocar em prática. E é a hora mais difícil, porque é em casa que nós exercitamos todas as frustrações que nós tivemos durante o dia, todas as dificuldades, brigas que nós tivemos, discussões. E a gente chega em casa, que é o nosso núcleo familiar, o nosso porto seguro, e normalmente a gente faz o quê? A gente explode com quem é mais fraco. Porque com o chefe no trabalho a gente não pode explodir, porque a gente é mandado embora, né? Se a gente atropela uma pessoa, a gente perde o réu primário também, né? Pelo amor de Deus, isso é contra a lei. É uma lei material. Então, tudo que nos frustra, todos os nãos que nós ouvimos, infelizmente nós depositamos de forma errada na nossa casa. Que é o momento que os entes queridos vêm nos abraçar e trazer aquela energia amorosa. Religião é igual a amor, que é igual a educação. As 3 grandes revelações, na verdade a gente divide em 4. Velho Testamento. Qual que era o Velho Testamento, gente? No princípio era o Verbo. Vocês lembram quem trouxe o Velho Testamento para a gente? Foi Moisés, não foi? Com os 10 mandamentos. E olha que interessante os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matarás. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Isso aqui é um manual de comportamento que foi trazido para um povo que era muito bruto ainda. E nós vamos falar da segunda revelação, que é o Cristo. Então, o Velho Testamento foi o primeiro caminho, há aproximadamente quase 5.000, se não me engano, Moisés foi 2.000, acho que 3.000 anos antes de Cristo, se não me falha a memória. Então nós tivemos aí quase 3.000 anos para aprender esses princípios morais, essas regras de convivência social, até que chegou Jesus, que nos trouxe o amor. Então aqui a gente fala um pouquinho sobre Moisés, sobre os profetas, despertar no homem as verdadeiras noções de seu dever para com o semelhante, para com Deus. Quando Moisés ficou mais de 40 dias lá no monte, recebendo as informações, a escrita de Deus, o que aconteceu com aquele povo todo que estava lá embaixo? Vamos criar uma ovelha, vamos criar... Então o homem pegou o quê? Pegou uma imagem para que essa imagem representasse o Deus deles. O que Moisés fez, para quem conhece a história? Pegou as 2 tábuas com os mandamentos e jogou sobre aquela imagem, aquele carneiro de ouro que foi feito, que explode, né? Pelo menos é o que aparece no filme lá do Charlton Heston. Né? Agora eu fui longe, hein? Quem conhece Charlton Heston sabe o que eu estou falando. Então, o que ele trouxe? De nada valia ele ter passado ensinamentos para um povo, sendo que esse povo não estava preparado. E aí tem todo o desenvolvimento da história, os 40 anos andando pelo deserto, e que quem tiver a história, a geografia, a geologia, vai estudar um pouquinho depois. A religião. Para todos os homens, a religião deveria compreender-se como sentimento divino, religare, contato com Deus, que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Eu não lembro se é no Evangelho, ou no livro, acho que no Evangelho. No Evangelho você tem as escalas espirituais, desde os seres mais ignorantes até os sublimados, né? E cada um tem uma velocidade.
O que nós estamos estudando aqui, cada um tem uma velocidade de aprendizado. E o aprendizado é com a prática. Infelizmente, o homem utiliza da religião para desvirtuar-se da fé. E aí nós vemos o quê? Como foi conhecido na história da humanidade. Na Idade Média, a venda de indulgências. Você vendia pedaços do céu para os fiéis, os seguidores. E nós vemos isso até hoje nas religiões. Religiões que prometem que você vai ter uma vida melhor materialmente, mas nunca lembra de falar da vida espiritual. A segunda revelação, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. O que ele fala quando ele foi inquirido pelos sábios? Não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Então, amar ao vosso Deus sobre todas as coisas, como Moisés ensinou. E quem mais, gente? Ao próximo, como a ti mesmo. Aí que foi o início da religião. Ele nos ensinou o quê? O amor, a redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, mas não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Jesus, todos conhecem aquela passagem que ele estava no mercado. O mercado era dentro de um templo religioso, e ele pega, joga aquelas coisas que estão sendo vendidas, e ele falou que todos estavam desonrando a casa do Pai. O Pai de uma religião monoteísta, que acreditava em um único Deus, que foi concebida, foi trazida através de Moisés. E ele trouxe o quê? 12 apóstolos, que são missionários, e mais uma série de discípulos. Nós somos discípulos do Cristo. Então, foram 3.000 anos de evolução, depois mais 2.000 anos para o homem estar aqui hoje, passando por uma época chamada Idade das Trevas, que foi a Idade Média, onde o poder da religião estava junto com os reinados, e hoje nós vemos novas formas de religião tendo poder sobre seus rebanhos. Então até hoje é difícil levar o ensinamento do Cristo para o ser humano. Clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Mas infelizmente o homem utiliza da religião para desvirtuar-se da fé, já passamos por isso. O amor, essa é a parte mais difícil. A união. O amor é a lei própria da vida. O amor concebe. A energia genésica do amor entre duas pessoas leva à criação, à multiplicação. Se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Ou seja, nós temos um plano de evolução para nós, que nós nos comprometemos dentro da espiritualidade para quando reencarnamos. O perdão, é fácil perdoar, gente? Não, não é. Eu tenho muita dificuldade, eu falo por mim. Ou a ausência do amor. Nós começamos a entrar num inferno mitológico, porque nós começamos a ter o quê? O arrependimento, que é bom. Eu não consegui exercer o perdão, mas eu aprendi a me arrepender. Então estou começando a evoluir. O perdão é a ferramenta divina para o exercício do amor ao próximo. Perdoar a nós mesmos para aprendermos a perdoar quem precisa. Fraternidade, a compreensão. Nos trazem ensinamentos para ampliação de nosso conhecimento e a prática da Boa Nova, do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Continuando, o Espiritismo é considerada a terceira revelação. Qual que é o tripé que nós tanto falamos? A ciência, para nos ajudar a evoluir. A filosofia, para questionar se nós usamos de forma correta a ciência. E a religião é o que nós buscamos. Esse acalento para a nossa alma, essa compreensão, que muitas vezes nos foge. Eu já contei para vocês aqui. Muitas vezes eu questionei minha fé. Sou espírita desde os meus 15 anos de idade. 32 anos no espiritismo. Grande coisa, gente. Porque o exercício do espiritismo, o exercício do amor e do perdão, começando por mim mesmo, é a maior dificuldade que eu tenho. Eu posso falar sobre mim, não posso falar sobre vocês. Então esse é o convite que eu faço para vocês. Nós ultrapassarmos esse desafio, porque nós temos toda uma terceira revelação que nós estamos estudando há algum tempo para nos tornarmos seres melhores. Pergunta, será que realmente nós temos fé ou não? Será que nós realmente temos a razão para acreditar que vamos melhorar ou não? Isso é importante, gente, orar e vigiar sempre. Lembra que eu falei do ritmo da gente? Tem dia que a gente não quer ver ninguém na frente.
É nessa hora que a gente tem que orar e vigiar mais, para que a gente tenha força para superar essas dificuldades. E aí a pergunta, será que nós estamos realmente preparados? Será que nós praticamos para conosco a religião? Mediunidade, livre-arbítrio. E hoje nessa casa estamos dando mais alguns passos para um real entendimento do Consolador prometido, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou a gente está vindo aqui nessa casa a passeio, gente? Nós estamos vindo porque nós precisamos. Nós queremos entender as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos miasmas, para que a gente consiga refletir e sair daqui como seres humanos melhores. E para finalizar, esse é um vídeo do canal Amigos da Luz, tá, gente? Mas ela ensina a gente como fazer uma prece, de uma forma muito bem humorada. Prece, canal Amigos da Luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Ei! Desculpa. Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Ô, que isso, cara? irmão? Tá diminuindo a Nessas gente? suas palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você tava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não tava nem prestando atenção no que tava dizendo. Seu pensamento tava entre a azia que você tá sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Quer? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Quer? Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito, que eu não fiz. Só peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. É que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Até me emocionou. Caraca. Deu fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, minha filha. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Referências do estudo. A base foi o livro Consolador, do Emmanuel, Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, tá? Eu vou convidar vocês todos a fecharem seus olhos, nos transportarmos daqui para um local que nós tenhamos muito, um gosto muito expressivo. Por exemplo, o conforto do nosso lar, um campo verde,
Olhar um pôr do sol, olhar uma criança e sorrir. Olhar um animalzinho com toda a agitação e todo o carinho que ele pode expressar por nós. Vamos nos sentir abraçados pela espiritualidade, tendo a certeza que essa espiritualidade nos leva e nos levará sempre para um caminho melhor. Basta querermos, basta utilizarmos o nosso livre-arbítrio, basta termos compreensão, aprendendo a perdoar a nós mesmos pelas fraquezas, pelas dificuldades, por todos os miasmas, as doenças que tanto nos afligem mentalmente, mas principalmente olharmos para frente com a consciência, com a sabedoria e com a razão de que existe um irmão maior que zela por nós. Esse irmão maior chamado Jesus, que nos trouxe uma linda prece, uma linda reflexão que nos diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Mas perdoa as nossas dívidas, assim como aprendemos a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, e principalmente da prática do mal. Que assim seja.